Plataforma nova que tá pagando com saque todo dia e com mínimo de Pix de R$ 20 e você perde R$ 900. Olha só que oportunidade única de fazer a sua fezinha. O episódio de hoje a gente vai conversar sobre a CPI das bets, que muita gente está chamando de circo, mas todo respeito aos circenses desse grande Brasil, mundo e locais adjacentes, porque afinal de contas o circo leva muita coisa a sério. Já influenciador que divulga tigrinho, isso a gente já pode falar que são um bando de à toa trambiqueiro e que adora se dar bem às custas dos outros. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Gente, muito obrigado por toda a paciência, por todo o amor, todo o carinho que vocês têm comigo aqui no podcast. Estamos crescendo aos poucos, de pouquinho em pouquinho, porque afinal de contas a gente não tá se vendendo pro tigrinho. Você sabia que já me ofereceram, mas já vou contar um pouco mais pro final a minha experiência, as experiências, né, que eu tive em relação a isso. Mas hoje a gente vai tentar conversar um pouco sobre o mercado das casas de apostas aqui no Brasil e também uma questão crucial que é a famosa CPI, que agora no momento que eu estou gravando esse episódio de hoje está em andamento. Isso quer dizer que muita coisa pode rolar daqui para frente até o momento que você vai ouvir esse episódio. Então eu trouxe os dados, as informações com base no agora, até porque ainda não tenho a capacidade de prever o futuro. Agora, uma coisa para lá de importante que eu quero pedir para vocês é: já deixou aqui o seu like? Se você estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreveu no canal? Porventura, você já seguiu no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon, Terreiro, Casa de Umbanda, Templo de Ogum, qualquer outras coisas. Você já procurou me seguir nesses lugares? Pois é. Se você ainda não seguiu e se você ainda não avaliou esse episódio com 5 estrelas, sinto muito, provavelmente você vai dar alguma bicheira aí no teu tabaco, no teu chibio, no teu malaquias, porque eu trabalho aqui com ameaça, você sabe muito bem disso. Então, por gentileza, 5 estrelas, até para você ajudar a ser ranqueado, para você ajudar a chegar mais adiante, né? Eu tô ainda na seara dos pedidos e eu queria lembrar para vocês que eu tô concorrendo no prêmio iBest, pois é, veja só você aí de casa, em 2 categorias. É a primeira vez que eu tô sendo indicado para esse tipo de coisa, então assim, eu já tô me achando a Fernanda Torres. Então eu tô querendo que você do outro lado também comece a fazer a vida presta, não sei o que, sei lá, mas votando em mim aqui desse outro lado também. Por quê? Porque eu preciso disso. E eu tô concorrendo com gente grande, gente que eu e você aqui a gente não gosta, tal qual, por exemplo, Paulo Guedes. Porra, Paulo Guedes já se classificou pra final e eu não. Então, que porcaria é essa, né? Porque na hora que vocês pedem vídeo eu faço, na hora que faz um react do Nicolas, eu vou lá e passo por essa insalubridade por vocês. Então, que tal agora fazer o contrário? Eu vou colocar o link aqui também pra você botar nas 2 categorias, tá? Eu tô concorrendo como influenciador de opinião, pois veja só como é que influencia a opinião dos outros, segundo o iBest, né? E influenciador de economia e finanças. Se porventura a tua mão cair, você só puder votar em uma, vota na de economia, tá bom? É um voto por dia até eu me classificar e até a gente ganhar isso. Se porventura eu perder, eu vou culpar você do outro lado que não votou o suficiente e não fez um QG tal qual fã de BBB. Tô brincando. Mas, puxando a ideia de reality show, a gente tem ali algumas figuras de reality show que estão muito, né, ali com aquele apreço gostoso e estão muito na mira das bets, né? E bet, né? O verbo bet, na verdade, vem de apostar. Então, eu vou usar bet aqui pra gente poder botar tudo no mesmo aglomerado, né? Aqueles que lidam com esporte, aquele que lidam com jogo estilo jogo do tigrinho. Embora eles tenham algumas diferenças pontuais, a gente vai trabalhar de tudo aqui como se fosse tudo a mesma coisa. Mas a primeira coisa que eu queria conversar com vocês tem muita gente que não entende o que é uma CPI. Então a gente vai tentar trazer um pouco dessa ideia do qual a importância da CPI, para depois a gente avaliar o que está acontecendo agora. Primeiro, como que chama, né? O que significa CMI? CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? O que é, né? Para que serve? É um instrumento legislativo utilizado para apurar situações específicas. Então já teve CPI das bets, CPI da Covid, enfim, vários, né? CPI de não sei o quê. Então são vários que são utilizados para investigar dados, informações, eventos e situações e fatos que são relevantes para o Brasil. E aí, qual que é
a validade em relação a isso. Porque quando você tem uma CPI, você tem o direito, né, e aí tem todos os parlamentares nesse sentido, de convocar testemunha, de solicitar documento, de talvez pedir mudanças e propor mudanças legislativas. Então, existem algumas CPIs que têm um caráter válido. Eles vão trazer ali algo produtivo para a sociedade, né? Principalmente quando a gente está falando de uma CPI que é levada a sério. Uma CPI produtiva, eu trouxe 2 exemplos, né? A CPI produtiva foi a CPI da Covid, que revelou várias falhas da questão da condução da pandemia, né? Então, encontraram ali a questão das vacinas superfaturadas, dos e-mails que foram recusados, médico do Ministério e os caralho de asa, todo mundo ali fazendo vista grossa, sendo negacionista, recomendando usar cloroquina e os caralho A4. Então, ali pegaram muita coisa. E aí agora tem uma CPI que tá já rolando, que a gente tá comentando sobre, que é a CPI da Beth, que está servindo muito mais como um palco político e a boa parte das últimas CPIs tá tudo nesse cunho, né? De fazer, inclusive estão querendo abrir uma CPI do INSS para poder fazer exatamente isso. Só que aqui tem uma diferença muito clara, né, em relação a esse ponto. Lembra que eu falei que eles vão convocar testemunhas, vão requisitar documentos e propor as mudanças legislativas. Isso geralmente acontece quando você tem uma brecha de que não estão avaliando, não estão investigando. Outros órgãos não estão olhando para esse evento, para esse fato, né? Então, no caso, utilizando aqui a fraude do INSS, né? Nós temos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a CGU, né? Já apurando esses fatos. E aí que entra basicamente a minha justificativa do porquê eu acho que tem muita CPI que não deveria acontecer, porque é só desperdício de dinheiro público, que é, por exemplo, a questão de o que a Júlia Zanata, o que o Zé do Trovão, o que essa galerinha que fica fazendo videozinho pra postar no TikTok tem de informação relevante para um caso que já está sendo discutido há 2 anos, já está sendo investigado há anos, 2, 3 anos, se eu não me engano, pela Polícia Federal, que é totalmente apartidária nesse sentido. Porque se você lembrar nas últimas, principalmente no rolê da CPI da Covid, lá atrás, nessas investigações que tiveram da Polícia Federal envolvendo a família Bolsonaro como um todo, eles utilizaram a desculpa falando que é perseguição, papapá. Só que não funciona bem assim. Só que quando batia do lado de lá, o que os caras faziam? Demitiam um diretor da PF. Então, basicamente, muita coisa que eles descobriram foi descartada, eu acredito, como fala? Não é adiamento, porque quando você adia, você tem uma data para depois, é a suspensão. A suspensão de muitas investigações aconteceram e acaba que fica por isso. No atual momento, o governo, e aí que mora a ideia de muita gente falar que é petista, não sei o que lá, mas eu já falei milhões de vezes que eu quero Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, vai todo mundo pra casa do caralho. Que o governo simplesmente falou assim, gente, procura aí. O que achar, vocês achem e vai continuando. Até agora eu não vi nenhum movimento de, por exemplo, impedir. Eu só vi um movimento do tipo, quer estudar aqui, estuda, descobriu um problema ali com o ministro do INSS, da Previdência, tira ele. O diretor do INSS está envolvido, tira ele. No sentido de demitir, porque não pode continuar fazendo isso. Então, se você parar para observar nesse caso, você tem esse... Como eu posso falar? Esse posicionamento diferente. Então, hoje, nesse contexto, fazer uma CPI do INSS só vai servir basicamente para a galera ficar fazendo corte, porque estão utilizando isso para conectar com o governo atual. Então, a partir do momento que você tem uma sociedade como a nossa, que acredita em uma madeira de piroca em kit gay, fazer com que as pessoas associem a figura, por exemplo, do Lula, figuras de esquerda falando que estão roubando aposentados e pensionistas, que é um público, na verdade, muito sensível para todos nós, porque a gente fala, caramba, aposentado e pensionista, puta que pariu, não podia roubar um empresário? Porra, vai roubar logo o velho. A ideia é basicamente essa. E a direita, volta a falar, a praga do Nicolas Ferreira não fez aquela praga daquele vídeo tentando associar, falou, é o ministro do Lula, não sei o que do Lula. Basicamente, tá na nossa cara que a ideia de transformar qualquer tipo de coisa em palco político para tentar atrelar isso. Mas a conversa não é sobre essa CPI, mas eu tô tentando te mostrar o porquê que algumas CPIs podem se tornarem inúteis, até porque vira um circo, igual a CPI das Bets, que para mim, cara, é um circo.
Segundo, é desperdício de dinheiro, porque para botar cada filha da puta lá, e não tô falando só do parlamentar em questão, é o parlamentar, é o assessor do assessor, é não sei o que, é a equipe disso, é advogado do fulano, do Beltrano. Então, assim, é um dinheiro público que muito do que as pessoas que falam sobre gasto público que o governo gasta muito, não estão observando. Então, para mim é até incoerente, por exemplo, quererem fazer uma CPI do INSS, sendo que já há uma investigação. E aí que entra esse outro ponto, né? A galera tá falando, não quer fazer CPI do INSS porque quer esconder coisa. Cara, não tem que esconder, porque você já tem 3 órgãos fudidos de bons que estão fazendo em mais de 16 estados essas perícias, incluindo o Distrito Federal. Então não é uma CPI, não vai ser o Nicolas Ferreira, não vai ser essa galerinha lá que vai, tipo, agora eu descobri. Não, vai fazer mais circo, vai tentar associar e vai tentar fazer mais esse jogo para poder principalmente alimentar rede social pro capital político de 2016, de 2026, né? Mas quando a gente fala da CPI das bets que está acontecendo agora, ela começou a investigar as pessoas e começou de fato a ser instalada no dia 12 de novembro de 2024. E ela vai funcionar até agora, 14 de junho de 2025. E aí que mora o perigo. Já tem esse tempo todo e só agora que convocaram influenciadores para poder depor e também alguns como testemunha, né? Então tem alguns ali dentro dos influenciadores, tem alguns que são investigados, tem outros que vão aparecer de forma voluntária, que é o caso do Felipe Neto e um outro lá. Tem também aqueles que são testemunhas. Aí entra a Jojo Todinho, o Eliezer do Big Brother, a Vitube e outros influenciadores aí. Parece até o elenco da Fazenda. Por que eles estão sendo chamados? Porque existem vários relatos, e eles, pela proporção que eles assumem, que estão utilizando esse tipo de coisa, né? E aí, o objetivo dessa CPI, em tese, é investigar a influência das apostas online dentro do orçamento e do endividamento das famílias brasileiras, certo? Certo. Observar também um segundo ponto, que é possível associação com organização criminosa. Ideias de lavagem de dinheiro, dinheiro de tráfico, dinheiro de... Enfim, maracutaia que vocês sabem que esse povo adora. Outra coisa, usar o uso de influenciadores nesse ramo, né? Então, está sendo amplamente discutido essa questão, ok. Mas o circo que está se tornando, até o momento, como eu falei, a CPI ainda tem um bom tempo, tem mais de um mês ali ainda para rolar. Como eu falei, tem vários outros depoimentos que vão ser coletados. Até o momento agora, a gente não observa uma discussão séria da formulação do que pode ser feito ou não, né, em relação a isso. Inclusive, volto a falar do caso da Virgínia Fonseca, do depoimento dela, que você teve um senador, aquela praga do Cleitinho, que inclusive está ganhando nas pesquisas para governador de Minas Gerais, simplesmente quebrou quase que todos os tipos de decoro possível para poder parar o depoimento, né, a investigação, que a Virgínia é investigada, ela não é testemunha, para poder chegar lá e falar assim, manda uma foto, manda um vídeo aqui pra minha esposa, pra minha filha. E aí entra um outro detalhe que é, será que se fosse uma pessoa não branca, se fosse uma pessoa que não era rica, ou uma pessoa que não é pública, será que tivesse o mesmo tratamento? E eu fiquei muito puto, porque a estrutura da CPI foi uma palhaçada. Fizeram a gente de otário das piores maneiras possíveis. Parece que a gente não está consciente no mundo. Parece assim, olha, a gente vai fazer isso. Se tivesse feito de porta fechada, eu acho que ficaria um pouco mais aceitável, digamos assim, porque a gente não ia ficar sabendo. Mas acho que é pior ainda, porque sabe que tava passando pro Brasil inteiro, sabe? E naquele momento lá, primeiro, tem a questão da semiótica, né, que muita gente já conversou a respeito, desse papel que a Virgínia acabou assumindo de trazer uma ideia do tipo, eu tô chegando lá, meio que tipo, eu sou uma menininha influenciadora digital de poucos anos e tô aqui do moletom com a foto da minha filha e chegou lá com a sua garrafa térmica Stanley da WePink, que é a marca dela, né? Conclusão, ela pegou dinheiro público tecnicamente, isso eu tô falando tecnicamente, tá? Tecnicamente, para conseguir divulgar a sua marca, divulgar o seu nome também. Toda essa estratégia de passar uma imagem de menina moça, de menina boazinha, inclusive de pata, né? Porque as coisas que ela fala, as expressões que ela usa foram exatamente pontuais. Ela não fez nada ali de maneira impensada. Pasmem, tá bom? Tudo isso é feito de uma forma organizada, inclusive porque ela trabalha com estratégia de marketing. Então, ela sabia que, por exemplo,
que ter ali uma caralhada de gente assistindo, porque ela é grande, e isso acabou tendo repercussão muito forte na mídia, porque muita gente não sabe o que é uma CPI, não sabe nem o que ela foi fazer lá, então muita gente achou que ela ia sair de lá algemada, então teve essa ideia do espetáculo, do show, né? E quando ela simplesmente saiu de lá, você vê que ela postou foto com o senador, que ela arrumou uma ideia de um story depois do bafafá que ela estava falando sobre sobre a participação dela na CPI, ela lançou 71% de desconto em todo o site dela. Moral da história, até onde eu fiquei sabendo, as garrafas, tal qual ela usou, né, a que ela usou lá no Senado, esgotaram, assim como o casaco com o rosto da filha dela. E aí eu te pergunto, será que realmente foi sem intenção? Será que realmente já não foi pensado? E aí também devolvo uma outra pergunta. Será que porventura a gata não ganhou um privilégio por ser quem é? Por ser parente de quem ela é? E lá dentro, o próprio senador Cajuru demonstrou a imparcialidade, a parcialidade dele, comentando até do vínculo político e vínculo afetivo que ele tem com a família. Nossa, eu amo que não sei o que, o Leonardo, que patatim, patatá. E aí a gente ficando com cara de palhaço, porque uma pessoa que era pra estar sendo julgada não, né? Que ela tá sendo investigada, falando sobre a influência que ela tem em cima de 53 milhões de pessoas, de uma forma extremamente negativa que essa influência tem, que tá trazendo desgraça, tá trazendo, acabando e destruindo famílias. Primeiro, virou um ciclo, e segundo, deu pra ver nitidamente que eles não estão nem aí pra hora da paçoca pra tentar responsabilizar. E aí no dia seguinte, você teve um outro influenciador lá, que eu não lembro muito bem do nome dele, mas ele até confrontou o Senado. Ele falou, olha, cara, vocês já aprovaram, então se vocês aprovaram, acredito eu que tá ok. E aí eu acho que entra também, se eu não me engano, eu acho que ele, o Carlinhos Maia, outras pessoas falaram coisas do tipo, né, em stories, em citações e tudo mais. Falaram coisas do tipo, joga quem quer, não obriguei ninguém a jogar e tudo mais. E eu acho que isso é muito complicado, porque quando você está falando da sua audiência, eu, eu fico pra morrer do tipo, porra, será que essas pessoas não pensam que você pode estar destruindo a tua audiência? Será que você não se importa? Porque é a mesma coisa de se oferecer um veneno, sabe? Tipo, ai, porra, eu tô aqui e tal, tem esse veneno aqui que dá pra se matar, mas quem quiser se matar, no dia que quiser se matar, se mata, mas eu tô aqui vendendo ele. Daí eu fico me perguntando até que ponto esse tipo de pessoa merece esse tipo de reconhecimento, esse tipo de audiência, de destaque, e também o quanto que isso reflete a pobreza intelectual que nós temos também, né? A pobreza cultural em relação a isso. Porque, porra, ok, tem alguns criadores de conteúdo, influenciadores desse aí, que são engraçadinhos, fazem piadinhas e tudo mais. Se você vê, por exemplo, aquela fala da Virgínia do começo, que ela tá se apresentando, aí ela fala, ai, tamo aí pra ir, não sei o quê, que Deus abençoe nossa audiência, bora pra cima. É até minimamente cômico. Só que na hora que você coloca isso em perspectiva com tudo que tá acontecendo, com todas as famílias, né? E os vídeos que eu fiz no TikTok e no Instagram, por exemplo, você tem vários relatos lá das pessoas que falam dos seus próprios relatos e relatos de familiares, de amigos, pessoas que perderam tudo, sabe? Teve gente que tirou a sua própria vida, teve gente que tá tendo que vender imóvel para poder pagar, teve gente que endividou família, por exemplo, pegou o cartão da mãe, pegou o cartão da tia, da avó e endividou, sabe? E pasmem, tem muita gente que acha que isso tá distante. Do tipo, ai, nossa, mas isso é muito distante, eu não jogo, minha família não joga. Mas tem muita gente que joga e não se sabe. Por quê? O vício no jogo é um vício silencioso. Diferente, por exemplo, da bebida, de algumas substâncias que você utiliza e mudam o seu aspecto no sentido geral. Então, porra, se tu tem problema com bebida, tu vai chegar em casa bêbado. Se você tem problema com drogas, tu vai chegar em casa drogado. Se você tem problema com sexo, você vai viver na madrugada, transando, papapá, sumindo. Agora, o vício no jogo, não. Enquanto a gente tá conversando por aqui, sei lá, se você tem um irmão que tá no seu quarto, uma tia que tá na sua casa sozinha, cuidando da casa, ela pode estar jogando o jogo do tigrinho que ninguém vai saber. As coisas vão começar a tomar demora a chegar nessa pessoa. Eu conversei isso com um amigo psicólogo que me deu esse insight de que o vício em determinadas substâncias chega muito mais perto das pessoas próximas, muito mais rápido. Agora, o vício em jogo, ele geralmente tende a ser observado por quem está por trás, por quem está ao redor,
quando o vício já se tornou algo extremamente patológico. E aí existe uma diferença, que nós estamos, quando entra nessa questão do vício, né, em relação à própria questão da saúde, a gente não está falando de uma substância que é externa, a gente está falando de uma substância que é interna. Porque a gente vicia através de várias substâncias, de várias condições químicas que eu não sei responder porque eu sou economista, no nosso cérebro que nos deixa viciado e nos deixa tentado a jogar sempre mais, né? Então eu tô achando muito bacana que nesse momento em que as bets estão em alta para conversar sobre, você tem vídeo de matemático mostrando o quanto que sempre a banca vai ganhar, estatisticamente você sempre vai perder, e é assim que essas empresas funcionam através da sua perda. Então, por exemplo, como eu falei, existem pessoas que a gente nem conhece, que nem conhece não, que a gente conhece e a gente nem imagina que tá jogando. Por quê? Em 2024, o mercado de apostas movimentou mais de 240 bilhões de reais. É um número extremamente alto. Em 2025, os gastos estão variando entre 20 a 30 bilhões por mês. E a gente está em maio de 2025. Fora isso, vai começando a aumentar, mas depois eu entro mais a fundo. Hoje, mais de 24 milhões de pessoas físicas realizaram ao menos uma transferência via Pix para casa de aposta. Você tem noção que é 24 milhões de pessoas? 24 milhões é um número extremamente absurdo, sabe? E aí você leva em consideração que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família já utilizaram mais de 3 bilhões por mês, né, numa média, no ano de 2024. E por que eu estou trazendo essas informações? Porque a gente precisa observar caso e caso, né? E o porquê que o influenciador digital ele tem muito peso em relação a esse movimento, a esse tanto de dinheiro que é utilizado. Porque quando você vende algo para pessoas que precisam de dinheiro e possuem a oportunidade de aumentar, de ampliar o seu dinheiro de uma maneira rápida, você encontra pessoas extremamente desesperadas. Quando você, do seu privilégio, do seu local, de que tem comida em casa, de que tá. Às vezes você pode estar sem dinheiro, mas o seu dinheiro é. Ai, nossa, hein, a fatura do cartão veio alta, mas você vai conseguir pagar de boa? Tem muita pessoa que olha, né? Existem várias pessoas que olham para esse cenário e falam: ah, joga quem quer. Ah, bem feito, porque foi jogar. Não, não, não. E a gente não se coloca no lugar de pessoas que estão extremamente desesperadas. E estão desesperadas porque foram mandadas embora, estão desesperadas porque às vezes têm a sua família para poder ajudar, estão sem emprego. O beneficiário do programa Bolsa Família já é uma pessoa vulnerável socioeconomicamente falando. Então, quando você tem, primeiro, influenciadores como esses que a gente citou, cuja base de seguidores transitam entre as classes abaixo da C, você tem uma população ali, estatisticamente falando, que tende muito mais a ter problemas financeiros, estar em condição financeira complicada. Então essas pessoas, naturalmente, têm uma tendência maior ao quê? Ao vício. E não somente ao vício, a estarem desesperadas por dinheiro. E aí, quando você está consumindo essas pessoas que têm um consumo, que tem um tipo de conteúdo mais popular, mais das massas, e está tudo bem em relação a isso, né? Em relação aos conteúdos, o influenciador chega para poder dar a oportunidade que eles precisavam de ter um alívio na sua pobreza. Porque o influenciador fala, olha, tá pagando, e usa, aqui agora diminuiu muito, né? E aí usam, né, esses termos como jogue com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos, como se aquela frase beba com moderação já fez alguém na vida beber com moderação só por causa da frase. Eu duvido. Então, quando você tem uma população extremamente... E assim, agora eu quero falar com você sobre o lado de lá, né? Como que as apostas, as casas de apostas, as bets chegam nos influenciadores, né? Assim que eu comecei a trabalhar com internet, eu devia ter, sei lá, acho que nem 50 mil seguidores, talvez, no Instagram ou no TikTok. Ficava por essa coisa assim. Resumindo, eu não tenho a quantidade de números que eu tenho hoje. Chegou até mim, uma dessas bets famosas, me perguntando e me pedindo para poder conversar em relação a isso e tudo mais. Só que dentro do próprio e-mail já vinha todas as informações. Já vinha o modelo de contrato e os valores.
E quando você entra ali, você só basta ler, gente. Eu juro por Deus. Não é nada que você precisa ter feito faculdade, mestrado, doutorado para. Não. É saber ler. Se você sabe ler um contrato, se você sabe ler um e-mail, você identificaria do que estava acontecendo ali. Porque existe claramente nessa casa de aposta, e depois conversando com outras pessoas, outros criadores, eu vi também que é padrão o e-mail que mandam para outros criadores. Então, provavelmente, esses grandes influenciadores receberam o mesmo e-mail que eu recebi. Você tem lá uma cláusula de todo tamanho falando que você ganha dinheiro se os seus seguidores perderem dinheiro. Ou seja, você ganha por cadastro feito na sua conta e você ganha também por perda do seguidor. Por que isso? Porque toda vez que o seguidor perde R$ 100, suponhamos que a banca fique com 100, mas você fica com R$ 3. Então, para cada perda, você ainda tem um ganho. Isso por quê? Porque as empresas, essas bets, muitas delas não são nem nacionais, são até internacionais, elas sabem que precisam entregar não somente um baita de um cachê, como também a potencialização de um retorno maior com base na audiência e no quanto que ela vai gerar para aquela, né, para aquele influenciador, que é o que a gente chama no mercado de influência de ganho por performance. Então, quanto mais seguidores perderem, mais dinheiro aquela pessoa faz. E naquela época, lembra que eu falei, eu tinha, sei lá, um quarto do que eu tenho hoje de tamanho. Me ofereceram um contrato mensal de R$ 70.000. R$ 70.000 para eu poder postar um story por semana no mês. Cara, naquele momento, sei lá, isso deve ter uns 2, 3 anos atrás, talvez. Vamos colocar aí 2 anos para ser mais certeiro. Eu estava morando em Maringá, eu não tinha vindo para São Paulo. Eu estava no começo da minha carreira, digamos assim, trabalhando com influência. E sempre foi muito complicado o começo, né, para todas as pessoas. Para mim também não foi diferente. E naquele momento, R$ 70.000 durante, se eu não me engano, acho que não sei se era o contrato valia de 3 ou 6 meses, alguma coisa assim. Mas que seja. Se fosse um mês, já mudava muita coisa para minha vida. Já fazia com que eu conseguisse ajudar a minha família em alguns momentos. E principalmente, se eu não me engano, no período que me mandaram a proposta, foi um período em que minha avó estava doente. E que ela precisava de muito. Ela precisava de apoio financeiro também. E eu ajudava conforme eu conseguia. A minha família ajudava conforme eu conseguia. E eu lembro que aquele dinheiro para mim foi uma coisa do tipo: porra, eu vou conseguir pelo menos ajudar um pouco mais a minha família. E eu lembro que eu não aceitei. Não eram tão famosas as casas de aposta como é hoje, nesse sentido, principalmente da gente botar pra frente e falar, olha, isso aqui é errado. Mas eu lembro que a cláusula de que a pessoa precisava perder para eu ganhar um dinheiro a mais, fora o cachê, aquilo me fez, assim, entrar num looping de tipo, meu Deus, olha quanto dinheiro, mas eu jamais poderia fazer isso. As pessoas vão perder e eu vou ganhar dinheiro a mais. Porque era R$ 70.000 o cachê para fazer isso. Então, se porventura as pessoas perdessem muito, eu ia ganhar muito mais também. Então, era a partir de R$ 70.000 o ganho que eu teria por mês. E, cara, isso pra mim mudaria muito. E eu lembro que na época eu fiquei muito tentado não a aceitar, tentado a sair do ramo. Porque eu falei, cara, eu tô aqui quebrando, me fudendo de verde e amarelo, e o cara vem e me oferece 70 mil assim. E tem muita gente que, assim como eu, recusou. Mas teve muita gente que aceitou. Então, você tem muitas personalidades daí que aceitaram de fato. E aceitaram achando que estavam fazendo algo ok. E aí, eu não consigo aceitar que seja burrice, inocência. Eu consigo conceber a ideia de que essas pessoas aceitaram sabendo do que estavam fazendo. E não se importaram. Quando eu vou aceitar uma publicidade, primeiro, precisa ser uma marca que faça sentido comigo. E não no sentido, em sentido só criativo. Não. Tipo, essa marca é bacana, ela tem uma reputação ok, ela faz merda. Não, ok, beleza. Aí vem o que essa marca tá pedindo pra conversar sobre. E eu nunca, pra você ver, eu nunca fiz nada de financiamento, nunca fiz nada de consórcio, nunca fiz nada de coisas que vão prejudicar a minha audiência. Então, trabalho no sistema financeiro, por exemplo, eu trabalho pouquíssimas vezes e quando é para trabalhar, é para trazer um benefício que seja explícito. E hoje, dado o tanto que eu caminhei para chegar até aqui, hoje eu me coloco num local de colocar limites, do tipo, se for para falar dessa situação aqui, eu quero que seja dito dessa forma. Eu quero que as pessoas entendam os prós e os contras.
porque eu não vou colocar minha audiência em risco, sabendo que as pessoas confiam muito em mim. Então, eu sempre tive essa responsabilidade e quando eu recebi essa proposta dos 70 mil lá atrás, eu falei assim, cara, eu vou largar essa porra, porque enquanto eu tô aqui me fudendo de verde e amarelo, tipo, os caras estão ganhando 70 mil pra poder fazer um story por semana, com um link, falar assim, galera, tá aqui, ó, papapá. É um absurdo, sabe? Tipo, é revoltante. Mas eu já sabia lá atrás, antes de começar de fato esse boom das bets, que inclusive hoje são grandes a ponto de aparecerem em comercial na televisão, eventos e tudo mais, né? Enfim, patrocinadores de jogos de futebol, shows, enfim, várias coisas. Hoje, aproximadamente, são 1,3 milhão de brasileiros ficaram inadimplentes no primeiro semestre de 2024 por conta de apostas, ou seja, comprometeram a sua renda com aposta. Um dado do ano passado mostrou que do Banco Central, do CNC, mostrou que o varejo perdeu 103 bilhões de reais em 2024. E a previsão é que em 2025 a gente perca 150 bilhões de reais para a casa de apostas. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando dinheiro para tentar encontrar uma fonte de fazer mais dinheiro. Como eu falei lá em cima, o público dessas pessoas, que inclusive a casa de aposta, ela vai atrás de gente que tem esse público. E aí que a cachorrada do outro lado também acontece. Porque eles não foram na Virgínia, na GK, no Carlinhos Maia, porque somente tem os números grandes. Mas porque eles também estão dentro desse público. Você não vê, por exemplo, uma pessoa de classe, de público nível A, de renda A, por exemplo, fazendo casa de aposta. Porque não chega até eles. Porque o público A não quer saber de perder 100 reais para um negócio ali, para um joguinho. Agora, o pobre, ele vê apostar 10 reais com a possibilidade de virar 100. E eu não julgo isso porque eu nunca estive num local em que eu não tivesse nada de dinheiro para isso, para conseguir manter o básico, sabe? Então, também a gente não pode ficar nesse local de julgamento, de ficar achando, ai, nossa, eu sou o senhor da moral e do bom costume porque eu não jogo. Não, porra, você não sabe a realidade das pessoas. E é o que eu falei, tem vários vídeos, né? Eu vi alguns criadores, tipo, tem um vídeo da Patrícia Ramos falando sobre, um vídeo da Camila de Lucas também, que eu achei muito excelente, o da Samira Close também, e muitas pessoas, inclusive os meus vídeos também, tem muitos relatos lá, de pessoas que falaram, eu joguei porque eu estava passando necessidade, porque eu precisava fazer isso. Então, eu acho que a gente não deve julgar quem tá jogando, a gente deve julgar a casa de aposta, que sabe muito bem o seu perfil vulnerável, para qual é mais fácil perder, e eu acho isso uma baita de uma putaria, e também dos influenciadores, que estão recebendo milhões. Né? Eu ia pegar esses dados, só que eu acabei esquecendo. Vazou um tempo atrás aí alguns dados dos cachês de influenciadores como a Virgínia, como o Carlinhos Maia, a Nicole Balls, enfim, vários outros aí, que divulgavam casa de aposta. Então saía, por exemplo, uma foto no feed de uma Nicole Balls da vida, se eu não me engano, acho que era 500 mil reais, ou 100 mil reais, ou 1 milhão de reais, para ela deixar lá. Aquele David Brasil, por exemplo, ele virou embaixador de uma lá, então ele também tem um contrato anual, anual não, mensal, que ele recebe muito dinheiro para isso. Então, você tem todo um mecanismo envolto dessa situação que não é aleatório, que não é do nada, né? Então, essas pessoas estudam esses perfis grandes para observar, inclusive, o público deles, que é um público mais sensível às apostas. A principalmente não ter conhecimento do que acontece por trás. E aí que entra também esse ponto do porra, você tá falando de um dinheiro que está sendo, eu falei, né? Primeiro, tem a questão do varejo, que eu acho que já fica intrínseco o problema para isso, né? Você tem as pessoas deixando de gastar 100 bilhões de reais em 2024, que poderia ser injetado no varejo para gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais circulação e movimentação financeira, tá indo para casa de aposta que não tem nenhum ganho produtivo. Primeiro, porque esse dinheiro que está chegando para essas casas de apostas nem sempre ficam no Brasil. Ah, mas tem um imposto. É irrisório.
nem sempre fica no Brasil. Muitas bets são de fora, então tem que respeitar a legislação de fora, basicamente. Além disso, você tem que o dinheiro que fica e que é utilizado para pagar a plataforma, para pagar não sei o que, também é tudo de fora. O único gasto que muita plataforma internacional tem é com os influenciadores. Mas você imagina só, se você perde, se você ganha, né? Movimenta, né? Eu falei lá no comecinho que movimentou 240 bilhões de reais no mercado de apostas em 2024. Pagar 1 milhão para um influenciador é nada. É nada. Tipo assim, é troco de bala, é troco de pinga pra essa galera. E é por isso que é muito alto. Por isso que esses cachês são exorbitantes. E aí que eu acho que mora a necessidade de, por exemplo, olhar não somente para a questão financeira, como também os impactos na saúde pública. Você teve um aumento no atendimento do SUS desde 2020 de 7 vezes. Ou seja, o número de atendimentos por dependência em aposta aumentou 7 vezes desde 2020. Você tem noção do que é isso? E eu não estou falando de problemas psicossomáticos gerais. É o CID, dependência em aposta. Isso é grave. 7 vezes. Até julho do ano passado, foram registrados 2.406 casos de jogos patológicos no SUS. Até o fim do primeiro semestre do ano passado. Patológico. Eu não estou falando de... não, estou falando patológico. De configuração de nível extremo da doença. Pensa o quanto que essas 2.400 pessoas não afetaram o seu ecossistema, o seu círculo social. Talvez bastante. O perfil das pessoas, né? Mais de 10 milhões de brasileiros apresentam sintomas de dependência em aposta, sendo que mais de 1,4 milhão já desenvolveu o transtorno de jogo. O que é isso? O vício em jogo. Quando a gente coloca isso, por exemplo, em contrapartida do que o governo tem feito a respeito, eu acho que fica mais revoltante ainda. Porque ano passado, o governo se reuniu mais com a galera da casa de aposta, com os donos das casas de apostas, do que, por exemplo, com profissionais da área da saúde que estão ali cuidando dessas pessoas e desse sistema que muitas das vezes nem consegue metrificar isso de uma forma muito boa. Porque existem pessoas que, principalmente da classe C, D e E, que não vão procurar ajuda porque não consideram isso ainda um vício. Então o número é bem maior. Então eu acho que esse número está subnotificado porque também existe esse gap das pessoas que não vão atrás do tratamento e pessoas que muito menos sabem disso. Às vezes, esse vício vai evoluir para uma outra comorbidade, vai gerar uma outra doença, enfim, que vai entrar com outro cadastro, digamos assim, no Sistema Único de Saúde. Agora, será que realmente apenas o governo fazer medida como reforço das ações nas equipes de saúde da família para fazer uma assistência? Eu acho que deveriam conversar mais com a galera da saúde ao invés de conversar com a galera da casa de aposta. E por que a casa de aposta hoje no Brasil ela é legalize, tem apoio e passa na Globo e Big Brother patrocina, e é patrocinador do Big Brother, é patrocinador do Inside Anitta, é não sei o quê. Por quê? Porque é muito dinheiro envolvido. Porque existe um ganho e um retorno inclusive para o legislativo. Essas pessoas que são donas ou são representantes dos donos aqui no Brasil possuem naturalmente contato para poder fazer e acontecer em relação a isso. Porque esse tipo de mercado, ele é considerado, digamos assim, um mercado de entretenimento. Só que as pessoas não entendem a gravidade. E aí você tem pessoas que estão diretamente interessadas em que continue ficando dessa forma. Porque esses milhões de brasileiros que estão sendo afetados, estão acabando com as suas famílias, é basicamente um, abre aspas, efeito colateral do retorno que possivelmente essas casas de aposta trazem, né? Por quê? Por exemplo, para o esporte, quantos times de futebol tem casa de aposta patrocinando? Então você tem o lobby do futebol, o lobby das televisões e das mídias pressionando, inclusive, para que não seja proibido que essas casas de apostas atuem aqui. Porque senão as grandes empresas e corporações que estão ligadas a isso saem perdendo. Olha só se não é tudo sobre o dinheiro.
E existem pessoas que já estão tentando associar isso, falando, não, você pode bet, você pode Mega Sena, casa lotérica, da Caixa também poderia ter jogo de aposta. E óbvio, não estou aqui para defender casa de aposta, muito menos defender lotérica da Caixa, e muito menos loteria, e muito menos casa de aposta. Mas, quando a gente vai comparar as duas, elas são incomparáveis por uma questão básica. A Caixa é uma estatal. A Caixa, por exemplo, possui, por lei, um direcionamento desse dinheiro que precisa ser colocado. Então, quando você está lá apostando, um percentual daquele dinheiro que você está colocando, mesmo que você está perdendo, vai para áreas como saúde, porque vai para o SUS, uma parte, não estou falando tudo. Também tem a questão do Fundo Nacional de Educação, do Fundeb, e aí vai merenda para as escolas, bolsa de estudo, CNPq, iniciação científica, coisas do gênero. Você tem também Bolsa Atleta, esse dinheiro vai também para cultura, esse dinheiro também vai para segurança, para compra, por exemplo, de materiais ligados à segurança. Então, comprar equipamentos de segurança da polícia e tudo mais. E são várias as iniciativas que, inclusive, trazem esse retorno para a nossa sociedade. Estou falando que a lotérica é a nossa linda titia da gente? Não. Mas, quando a gente vai tentar comparar a Bet com a loteria da Caixa, não são comparáveis. Porque a Bet é privada. Então, todo o dinheiro sai daqui, além de ser um capital improdutivo, que não está gerando nenhum valor, nenhuma renda, nada desse gênero, ainda está indo para a mão privada. Ou seja, está se concentrando na mão de poucas pessoas, que muitas das vezes são pessoas que nem são daqui. Então, o capital está saindo daqui, bilhões, está indo para fora. Então, quando a gente está tentando fazer essa comparação, é tipo comparar, sei lá, água sanitária com melão. São categorias diferentes. São produtos que tem no mercado, mas são coisas diferentes. Então, a loteria da Caixa, por exemplo, você tem ali diversas iniciativas e diversos projetos que financiam, né, no caso, que a Caixa financia nesse sentido. Então, por lei, por definição, inclusive, a própria Caixa precisa passar relatório de tempos em tempos, e você pode consultar isso no portal da transparência, de quanto foi repassado. Qualquer pessoa pode fazer isso. Diferente das bets. A gente não sabe o quanto que tem de dinheiro ali, a gente não sabe o quanto está sendo comercializado e, principalmente, dá muita abertura para lavagem de dinheiro. Dá muita cobertura para a gente poder pegar, por exemplo, e sair lavando dinheiro à torta do dado, dinheiro do tráfico, dinheiro de bandidagem, dinheiro de um monte de coisa por aí, de corrupção. Porque é muito simples utilizar isso. Pergunta para o pastor Silas Malafaia como é que ele consegue, talvez, responder essa pergunta de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque tem muita coisa que você usa, por exemplo, é uma oferta. Beleza. Ninguém vai perguntar de quem foi, porque tem uma cláusula defendendo o sigilo. Pode ser qualquer valor, porque, né, a oferta. Eu senti no meu coração ainda 7 milhões pro Malafaia. Nossa, hein? Maneiro, Malafaia. Deu 100 mil pra ele. Nossa, obrigado, hein, pastor, porque você orou por mim. Então, é muito fácil lavar dinheiro com essas questões, assim, sabe? Então, quando a gente está falando sobre todo esse contexto, né, das bets, da casa de aposta, que eu trouxe aqui todos esses dados, essas informações para vocês, vale muito a gente lembrar qual é o papel do influenciador nisso. Porque, óbvio, existem a casa de aposta, existem essas questões que devem ser responsabilizadas e, no meu entendimento, deveriam ser proibidas no Brasil, porque que sofre com endividamento em massa. Tem os influenciadores que acabam trazendo isso de uma forma muito mais leve para as pessoas. Acaba trazendo de uma forma muito sedutora. Quantas vezes você já não viu, agora nem tanto porque o pessoal dá uma segurada, mas antigamente o pessoal falando, faz a sua fezinha, te dá retorno, você pode apostar 100 reais e ganhar 1.000. Isso é uma promessa sedutora. Até para mim. Se alguém vira para mim e fala assim, você quer saber de como que funciona para você transformar 100 reais em 1.000? É óbvio que eu vou querer saber. Eu vou querer jogar? Não, porque eu entendo que isso é algo que é ruim. Mas você pega uma pessoa sem instrução, uma pessoa que é de classe C, D e E, uma pessoa que é de uma audiência, que gosta da Virgínia, que gosta do Carlinhos Maia, que gosta da Jojo Todinho. Essa galera vai facilmente cair na deles. Não somente por serem pessoas que talvez possam ter mais problemas de conhecimento, de informação, mas são pessoas que estão achando que realmente, o meu influenciador, que eu confio muito, que eu gosto, que eu assisto todos os dias, que eu tenho ali uma relação até inclusive de amizade, né? As pessoas veem alguns influenciadores como seus amigos. Aí a pessoa vira e fala, vou acreditar no que ela tá falando. Então, assim, a gente precisa conversar bastante sobre esse ponto, até porque em 2023 teve uma lei, que foi a Lei 14.790,
que deu algumas diretrizes ali para as apostas online, incluindo a questão de tributação e restrição de publicidade. E aí que entra esse ponto. Será que as restrições de publicidade estão funcionando? Será que, por exemplo, passar comercial de uma casa de aposta ou ser patrocinada em um dos programas que tem mais audiência na TV Globo, como o caso do Big Brother, será que isso também não influencia? Será que isso não tem uma passabilidade? Será que isso não daria uma confiança? Será que isso não faria com que a pessoa diminuísse o cuidado dela? E aí entram também essas questões do tipo, quais publicidades deveriam ser feitas? Porque, por exemplo, em 2011, se eu não me engano, a gente teve a queda das publicidades do cigarro. Por quê? Porque isso era horrível. E isso tem um custo para a saúde pública. Quantas pessoas não tiveram câncer no pulmão por causa do cigarro? Isso vai sair do nosso bolso, do bolso do contribuinte no final. Então a publicidade deveria ser retirada de foco. Então a gente precisa conversar sobre essas restrições, sobre não somente. Eu acho que assim, é muito difícil bani-las daqui, as casas de aposta. Até porque, como eu falei, envolve muito dinheiro. Agora, é fundamental a gente pelo menos tentar fazer com que a gente diminua os impactos dela. Diminuindo talvez questões de publicidade, fazendo com que haja um conhecimento maior, uma proteção maior, inclusive das próprias instituições financeiras, que aí a gente poderia discutir várias as formas, né? Talvez entrar junto com o sistema financeiro para falar, olha, a gente vai ter que fazer uma espécie de limite para tal coisa, ou fazer com que a pessoa passe por algum tipo de dificuldade para não se tornar algo muito viciante, do tipo, perdi 10 reais, vou no aplicativo do banco, boto mais 10 reais, faço fácil. Então são várias formas de poder melhorar essa situação, né? Inclusive para evitar que isso gere um custo ainda maior para o Estado. Então, não sei se você já passou por isso, não sei se você conhece alguém que já passou por isso. Óbvio, não quero que você se exponha ou exponha alguém que você goste, mas se você tiver a vontade para contar nos comentários daqui do YouTube ou do Instagram, que tem vários vídeos falando sobre o seu relato, é interessante inclusive porque eu estou juntando material para, inclusive, conversar com isso. Uma das influenciadoras que vai ser ouvida na CPI, eu dificultei a vida dela, digamos assim, por justamente enviar coisas nesse sentido para pessoas, digamos assim, que estão dentro da CPI, investigando e julgando. Então, essas informações, caso você puder me passar, pode ser no off também, pode mandar um e-mail, é interessante. Porque eu quero também contribuir de alguma forma para que a gente consiga melhorar e proteger mais as pessoas. Porque não adianta de nada eu falar de economia, eu falar de finanças, eu trabalhar tentando trazer esse esse conhecimento para as pessoas e não tentar organizar toda a minha audiência, organizar as pessoas que me seguem, as pessoas que são os meus seguidores que eu gosto e eu prezo muito pela atenção, pelo respeito de vocês. Eu quero organizar a gente para tentar fazer coisas mais efetivas. Do tipo, olha, tem esse relato, tem esse relato, tem esse relato. Você acha que realmente não deveria ter um posicionamento mais forte dos senadores? Então é isso. Deixei no ar. Quem sabe daqui a um tempo eu possa conversar um pouco mais livre sobre esse ponto do que, enfim, joguei no ar aí. Mas, de toda forma, agradeço muito se você ouviu até aqui. Foi um prazer estar com você aqui em mais um episódio. Se você puder compartilhar com pelo menos mais uma pessoinha, eu vou ficar pra lá de feliz para também aumentar a minha base de seguidores aqui, principalmente no Spotify, no YouTube, porque são plataformas que tendem a reconhecer o conteúdo mais denso de uma forma positiva. E criar o podcast, fazer episódios semanais, foi justamente para que a gente tivesse essa discussão mais aprofundada que não dá para fazer num Reels de 1 minuto e meio, num vídeo do TikTok de 3 minutos. Então a gente precisa ter mais dados, mais informações, e eu tô me dedicando muito para fazer esse podcast dar certo. Pode ser que amanhã ou depois a gente pare, porque, enfim, né, eu não vou ficar falando aqui à toa para ninguém ouvir. Mas eu tenho me dedicado muito, trazendo dados, estudando, me profissionalizando em relação a equipamentos, né, a tendência a melhorar, para que a gente consiga ter mais qualidade e ter mais conteúdos e menos casa de apostas e menos story divulgando o Tigrinho, e que a gente tenha mais conhecimento e que a gente consiga usar melhor a internet pra gente como sociedade. Foi um prazer imenso, te vejo na próxima segunda-feira. A partir de toda segunda-feira sai um episódio novo, hein? Se porventura não sai na segunda-feira, é porque alguma coisa aconteceu. Como o caso do último episódio, porque eu tava segunda-feira batendo perna na Lady Gaga, cheguei, porra, não deu tempo de gravar o podcast. Pois é, não me organizei, mas entreguei o podcast na quarta-feira. Mas antes tarde do que mais tarde. Mais uma vez, muito obrigado.
Beijo enorme no coração e até o próximo episódio.